Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Start de Ideias. Esse espaço ele é dedicado ao desenvolvimento pessoal e profissional, onde nós vamos compartilhar histórias, inspiradoras e conversas com grandes profissionais. O nosso objetivo é oferecer conhecimento prático e experiências valiosas que ajudem os nossos ouvintes a se desenvolverem e alcançarem novos patamares em suas carreiras. Dando início nas ideias que fazem a diferença, hoje estamos com o Anderson Xavier, nosso convidado mais que especial. Anderson, obrigado, viu, por reservar um pouquinho do seu tempo para estar conversando com a gente aqui. A gente te agradece por estar compartilhando conosco as suas ideias. O Anderson, vou falar um pouquinho da experiência do Anderson, 22 anos de experiência na área de produção e expedição, e ele se destacou no desenvolvimento de equipes e no aprimoramento contínuo de processos produtivos. Nós vamos explorar mais sobre a sua jornada e as suas estratégias para alcançar o sucesso em ambientes tão desafiadores. Conta para nós, Anderson, quem é o Anderson Xavier? Boa noite a todos. O Anderson, ele iniciou aí a sua trajetória, aos 14 anos de idade. A gente costuma dizer que começamos a liderar quando lideramos a nós mesmos, né? Então, aos 14 anos de idade, foi um momento onde eu tomei a decisão de mudar de cidade, sair de casa, deixei minha mãe e meus irmãos e fui em busca de sobreviver, na verdade. E daí eu comecei a liderar a minha vida. Em 2003, eu entrei para o ramo frigorífico. Entrei para o ramo frigorífico, onde eu vi várias oportunidades. Tinha um sonho de prosperar, como todos têm, né? Sonho de prosperar, mas não via tanta oportunidade pelo fato de, naquele momento, eu não ter escolaridade, eu tinha quinta série, né? Então, quando veio o meu filho, que foi o grande marco da minha vida, né? E isso me aguçou o sonho de poder ir além por ele, né? Pela família. E então comecei a desbravar campos que eu jamais imaginava que eu ia chegar. E a questão de liderar é o que eu amo fazer. A gente ainda encontra líderes que dizem que preferem mexer com boiada de pessoas. Esses não são verdadeiros líderes. Então, eu amo mexer com pessoas. Eu aprendo todos os dias. Todo dia é um aprendizado. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um líder. E hoje, em 2019, quando entrou a Covid, foi muita desgraça na vida de muitas pessoas. E a Covid, ela foi um marco na minha vida. Foi um grande marco na minha vida, profissional, pessoal. Foi um momento de renascer de novo. João 3:3, né? Onde Jesus fala que o homem ele tem que renascer de novo. Esse renascer vem de aprender todos os dias, né? Olhar para trás e ver que nós precisamos renovar. E o grande ensinamento da minha vida, a partir desse momento, né, de olhar para o mundo de uma forma diferente, eu fui um líder muito, muito babaca, né? Eu digo assim, porque hoje a gente ainda vê muito isso no mercado. São líderes que se impõem, né? Não conquistam. Eles simplesmente acham que é impor sobre as pessoas com autoritarismo, né? Com sentimentos de que
eu mando, você obedece, e isso às vezes dá resultado. Dá resultado porque eu já vivi isso na minha vida, mas é um resultado que não perdura. É um resultado que você chega no ápice e entra em declive, porque as pessoas adoecem. E hoje a gente procura cuidar das pessoas. Esse é o grande desafio, é cuidar das pessoas. E eu tenho um grande inspirador, né? Eu digo que todo líder ele tem que se inspirar em algo. E minha grande inspiração é Jesus Cristo. Né? Andava entre os leprosos, andava entre os pobres, mas sempre estava ali, levando a esperança, né? A humildade, a sabedoria, olhando para o outro como olhava para ele mesmo, né? E ele diz tudo, né? Faça do seu irmão a sua imagem e semelhança. Então, hoje, eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão de transformar onde eu chego. Sem entrar em viés de religião, mas onde a gente está, a gente tem que... Deus está presente. Então, se Deus está presente, nós temos que fazer um ambiente diferente. Um ambiente que as pessoas olhem e falam assim, pô, eu queria estar ali no meio deles. E é isso que eu busco hoje. Eu tenho todo o tempo para minha equipe. Seja qual for o momento, qual for a pressão que eu estiver passando, eu passo um ambiente seguro. Esse é o sentimento que nós temos que passar. Hoje eu me sinto um profissional realizado. Eu sofri muito no passado. Eu vivi em faixa de Gaza e eu não quero transformar faixa de Gaza para ninguém hoje. E o pior sentimento que um profissional traz, isso por experiência, é de você chegar, amanhecer e ter o sentimento de, poxa, eu vou ter que ir para aquele local de novo. Nossa, isso é muito ruim. E muitas pessoas hoje vivem isso. Isso é um ambiente. Né? As pessoas que vivem em ambiente hostil, né? Massacrados, isso adoece as pessoas. E o meu papel como líder é levar desenvolvimento para essas pessoas, direcionamento, e fazer com que elas queiram estar lá todos os dias comigo. Esse é o grande desafio. Muitos dizem, eu ouço muito isso ainda, né? Nos lugares onde passei, nos lugares onde ainda vou. Eu não... Problema do portão para fora não me pertence. Ô, Adson, Esse entrando nessa linha que você já iniciou aí, eu tenho uma pergunta aqui que já, para você completar essa introdução, seria sobre o desenvolvimento de equipe, gestão de conflitos, o que você trouxe para a gente, o que você pode passar para a gente? eu trago para vocês, Christian, ambiente, tá? A gestão de pessoas, ela vai além do portão da empresa de companhia. Nós somos líderes ou nós não somos líderes. E quando eu decido liderar, isso é uma escolha. Tá? Ninguém nasce, muitos nascem com habilidades, mas é uma escolha. E eu tive a oportunidade de fazer essa escolha. Né? Então, nós temos que trazer as pessoas para perto, né? Fazer com que as pessoas não vejam barreira entre o líder e o liderado. Esse é o grande desafio. As pessoas precisam dividir os seus problemas. Antigamente tinha uma metáfora que dizia o seguinte, né? Sempre que você for para a empresa, deixe seus probleminhas lá na portaria, pega os problemas da empresa e entra. Isso antigamente era muito usado, mas hoje é o contrário.
Hoje eu quero que os meus liderados tragam os seus problemas e os dividem comigo, né, para que eu possa direcionar, né, e ajudar em algo, porque esse é o meu papel. Eu tenho alguns cases, né, nessa caminhada de 22 anos, que me marcaram muito, né, e eu olho para trás e vejo como é bom ser um agente de transformação na vida das pessoas. Isso é magnífico. O grande troféu de um profissional são esses cases. Isso que me brilha os olhos, de olhar para aquela pessoa e enxergar que você foi um agente de transformação na vida delas. Esse é o grande prazer de liderar, né? E muitos trazem esse prazer em poder, status. Eu sou gestor, né? Estou como gestor, né? Mas eu decido continuar sendo um gestor de pessoas, um gestor humano. Esse é o grande propósito na minha vida. Ótimo, bacana. Wanderson, nesse mundo aí que você, né, que está de líder, já foi liderado, qual que foi o seu maior desafio e qual que foi sua maior realização? Tem um case que me marcou muito, né? Então, assim, eu tinha alguns anos já de supervisão, eu era um líder muito hard, né? Foi o meio que eu fui desenvolvido, né? Eu fui treinado para pegar, né? Eu não digo para matar, mas fui treinado para pegar. Então, naquele momento de pegar mesmo, né, de resolver, eu era tido como um supervisor, um líder que mais demitia pessoas, por justa causa, naquela época. Então, pessoas que estavam fora da linha, falavam, não, leva para o Anderson resolve, né? E me marcou muito um colaborador. Ele trabalhava no terceiro turno, e onde ele estava perdido, desacreditado, esse é o nome. Naquele momento, ele tinha várias suspensões de 5 dias, e mais um era justa causa. Então, eu era gerente de área nesse momento, e eu cobrando, esse colaborador estava afetando os números, né, e estava incomodando. É onde eu reuni com os supervisores para tratar sobre turnover, absenteísmo, e o supervisor me colocou a situação desse colaborador. Eu falei para eles, traz ele para o dia que eu vou demitir, já que você não consegue. Deixa que eu vou fazer isso. Então, foi para o dia, e quando o colaborador chegou, me veio a lembrança dele em algumas auditorias que eu ia mais cedo para acompanhar o turno anterior, pegava bem mais cedo para organizar, tinha de organizar, e eu vi ele trabalhando. Era um colaborador assim, que era destaque, sabe? No momento que ele quase não ia trabalhar, mas quando ele ia, era um leão, né? Era um leão. E eu recordei de ver essa lembrança dele, eu falei assim, não pode ser esse, né? Então eu tomei a grande decisão da minha vida e da vida dele. Eu comecei a tirar 10 minutos todos os dias, né, da minha rotina para um bate-papo com ele. Então, nesse bate-papo, ele abriu várias coisas da vida dele, quando eu ganhei a sua confiança, que é o grande diferencial. Um líder, ele tem que transmitir isso é uma das essências mais importantes de um líder, né? A confiança.
Então, quando eu ganhei a confiança dele nessas conversas de 10 minutos, ele relatou vários problemas pessoais para mim, como envolvimento com droga, com bebida, dormia em calçada, não ia trabalhar, e aquilo mexeu comigo. Então, esse trabalho de conversar todos os dias, no começo foi muito difícil, porque ele me tratava com uma barreira imensa. Até eu quebrar, tirar esses tijolos e ele ver quem realmente era o Anderson. Demandou aí 6 meses. E nesses 6 meses, me deparei com uma reação diferente desse colaborador. Ele me falou a seguinte palavra: o Anderson, eu queria fazer um pacto com você. E estendeu a mão. Aí eu falei assim: meu querido, não faço pacto, né? Então eu vou fazer um acordo com você. A partir de agora, eu não pego mais nenhum atestado, não vou faltar mais. Aí eu peguei na mão dele e falei para ele: olha o que você está me prometendo. Aí ele falou assim: pode acreditar em mim. Eu falei assim: eu confio em você. Então, continuei as conversas com ele, criando um laço com ele, onde se passaram 5 anos. 5 anos e veio uma verba para distribuir aumento, né, salarial para a equipe. E eu coloquei o nome dele para ganhar um aumento. Naquele momento, tinha trocado o gerente de RH e o gerente me ligou desesperado. O Anderson: não, você está louco? Você vai dar um aumento para esse cara? Ele já está com 5 suspensões de 5 dias, mais uma justa causa. Aí eu comecei a rir e falei para ele: eu só queria te pedir só uma coisa. Dá uma olhada para mim, por favor. Qual foi o último atestado ou o último atraso? Foca no atraso. E você me retorna. Ele me retornou. 5 anos, ele não tinha nem sequer um atraso. E nós tínhamos um programa de padrinhos, e ele me virou padrinho da minha área. Então, todas as pessoas novatas que chegaram, ele casou, né, construiu sua casa, abandonou tudo aquilo ruim, atrasado. Só incrível, cara. Chama atenção, porque, tipo assim, às vezes o profissional, ele não é desqualificado, ele precisa de alguém que acredite nele, que confie nele, cara. E, tipo assim, eu já vi algumas coisas parecidas lá onde a gente trabalha, e essa história veio para reafirmar o que eu já pensava, mas não com tanto detalhe assim, vindo de uma pessoa que viveu isso, né? Que mudou, que transformou a vida de alguém, né? Esse é o grande papel. É transformar mesmo, ser um agente de transformação. Esse é o grande desafio, né, e é o que me move. Entre esses, tenho outros também, cases, né, que eu tenho muito orgulho. E são tijolos na minha construção. Eu vejo, olho para trás e vejo o quanto é importante esse papel de liderar. Nós temos em mãos a oportunidade de mudar, transformar, não mudar. Nós não mudamos a vida de ninguém. Nós direcionamos as pessoas à mudança, né? Somos o agente de transformação. Então, é maravilhoso quando você olha e vê o quanto você pode contribuir com a vida de alguém. E é isso que eu foco. Eu foco nessas questões. Ao contrário de muitos profissionais que o poder é que o engrandece, né? E Jesus fala, né? Seja manso e humilde. Isso é a grande chave. E naquele momento que eu passei no CTI, né? Alguns me conhecem, sabem da minha história, mas eu fui para o CTI naquela Covid, e é onde eu refleti sobre toda a minha vida. Pensei em tudo,
como que eu era como líder, como que eu era como pai, como que eu era como filho. Eu vendo pessoas que não tinham ligação nenhuma comigo, correndo risco, né, naquele momento, risco até mesmo de morte, de estar cuidando de uma pessoa contaminada e com total empenho em prol daquela vida. Isso mexeu muito comigo, psicologicamente, emocionalmente e profissionalmente. Me renasci de novo, que é o que Jesus fala em João, né? Renascer de novo. Esse é o renascer. Eu acho que os líderes hoje, eles têm que olhar para as pessoas, né, com a serenidade, com a humildade, com a empatia que Jesus sempre pregou. Isso vai fazer total diferença na vida. E hoje, Perdão, Cris, e de certa forma, né, o case profissional te moldou para sua vida pessoal, hein? Uma coisa aconteceu no trabalho que te trouxe, agregou muito na sua vida pessoal. Isso foi muito bacana. De um desafio, se transformou numa realização. E é todos os dias, né, sempre quando a gente vai dar um feedback, ouvir problemas mesmo, né, dos colaboradores, né, a gente olha para dentro e se coloca no lugar, senta na outra cadeira. Esse faz a grande diferença, né? E entender que, às vezes, nossos problemas são tão pequenos, né? E pessoas com problemas gigantescos sendo massacrados pelas pessoas. Imagina, você está em casa com um problema com o filho, passando por situação de droga, de bebida, e você tem que ir trabalhar, chega no seu trabalho, você é massacrado também, volta para casa, os problemas de novo, notícia chega no trabalho. Eu acho que o nosso papel como líder é amenizar essas dores. Né? Eu não estou dizendo que nós temos que ser, passar a mão na cabeça das pessoas, ser bonzinho, não é isso. Né? Não é ser bonzinho. Eu falo que até Jesus mesmo, né? Quando eu falo muito de Jesus, que é a minha grande inspiração como líder. Até Jesus mesmo, quando vier a voltar à terra de novo, né? Fala assim, Jesus está voltando. Ele vai separar o joio do trigo. Então, vai virar para alguns assim, olha, companheiro, felizmente, né, devido a isso e isso, você não vai poder ir comigo, me acompanhar. Então, foi sua escolha. Você fica aqui e eu vou seguir com seus irmãos. Né? E é assim o trabalho. Eu falo assim que muitas pessoas, quando acontece um fato que a pessoa erra, já vai lá e massacra a pessoa, né, pelo erro. Eu falo assim que o erro ele é como uma bala que sai do revólver. Após disparado, você tem que corrigir os impactos que aquela bala causou e não gerar mais impacto na saída dessa bala. O que eu trago nessa metáfora aí é que não adianta, né? O erro já aconteceu. Então, nós temos que amenizar os problemas e controlar os problemas, não causar um caos, né, na vida das pessoas. Isso não vai resolver o problema. O problema vai continuar lá. Só que nós vamos trazer outro problema. Né? Então, essa é a reflexão que eu trago aqui com vocês. Né? Porque a gente vê muito disso ainda no mercado. Muito. Acontece problema, é a morte das pessoas. Não. O problema aconteceu. Antônio, hoje sua equipe é de quantas pessoas? Hoje, minha equipe, hoje, 154 colaboradores. É um desafio grande aí. Um grande desafio. É um desafio mágico, né? Eu chamo todos de meus filhos, né? Sempre que encontro, eu falo meus meninos, né? Meus meninos. Eu tenho que cuidar deles como eu cuido dos meus filhos mesmo. Voltando lá no começo, né? Eu sou pai de 5, né? Eu tenho 5 filhos, 5 homens, né? 5 varão. Então, a minha maior riqueza. Né? Sou casado, tenho 43 anos. Né? E esse universo de liderar, ele vem até na paternidade, que é a maior forma de liderar. A gente conhece o amor de liderar pelos filhos, pela nossa casa. Esse aí é o grande desafio que nós temos como pai, né, como formador de cidadãos, né, mas é um prazeroso desafio, que é o desafio de liderar. É o que eu amo fazer.
Cara, é incrível. Liderar em casa, liderar no trabalho, você nasceu para ser líder mesmo, cara. Ô Anderson, eu fiquei pensando aqui, a sua primeira experiência como líder, né, de uma equipe, como que ela aconteceu? Porque tem as duas coisas, né? Alguém te preparou e falou assim, a partir de amanhã você vai liderar essa equipe, ou foi acontecendo no sentido que às vezes a pessoa vai ficando mais velho de setor e ele vai alcançando esses patamares aos poucos? Sim, ótima pergunta, Sal. Eu falo que naquela época eu não tinha muito eu amo o que eu faço, não, né? A gente tem que aprender a amar aquilo que estamos fazendo, quando a gente não tem muita escolha. Então, assim, naquela época eu fui jogado na brasa, no olho do furacão. Tava com problema, eu falei assim, esse menino é bom. Né? Então, assim, quando eu entrei em 2003, voltando lá em 2003, eu olhava para o processo e via muitas coisas que o meu tino de liderança, eu falava, eu não ia admitir esse tipo de postura dentro da minha área. Né? Algumas brincadeiras que desabonavam, né, as pessoas. Então, eu até trago um fato de um colega de trabalho, né? Que esse colega, eu trocava muita ideia com ele naquela época, e ele falava para mim que se algum dia eu virasse supervisor, eu falava, o dia que eu virasse supervisor, eu não aceitaria essa conduta aqui. E ele falava para mim, se você virar supervisor, eu sou o dono da empresa. E ele já tinha 8 anos lá naquela empresa fazendo a mesma atividade. Então, eu era recém-chegado, novato, né? E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito. Aquelas palavras dele me motivou muito. Ele não tinha noção o quanto aquelas palavras me ajudou naquele momento. Então, aquilo acendeu uma grande vontade que ele fosse dono daquela empresa. Né? Então, fui me destacando onde as pessoas não queriam estar, porque naquele momento muitos falavam assim, eu não quero trabalhar naquela área, porque ali só tem colaborador que escolhe serviço. Eu levantava a mão e falava assim, deixa eu ir para lá. Então, no meio daqueles colaboradores, eu me destacava. Às vezes eu não era tão bom, mas eu me destacava no meio deles. E com isso eu comecei a ganhar espaço. Então, surgiu a oportunidade como supervisor. Estava num caos, né, a área, e simplesmente me pegaram e falaram assim, você quer o desafio? Então, eu queria que aquele colega virasse dono da empresa, né? Então, eu aceitei o desafio e consegui, né, com a ajuda de todos os meus colaboradores, através de muita conversa, né, direcionamento, a consertar a casa. Isso é um turno de destaque. Eu fui para o segundo turno. E foi um turno de destaque, onde eu retornei para o turno do dia, que era o turno de mais visibilidade, e acabei que tive a oportunidade de virar gerente de área. Né? E lembrando, meu colega não virou dono da empresa. Então, passei 13 anos e meio lá, ele fazendo as mesmas atividades, mas era um cara que eu tinha muita estima por ele. Né? Ele me fez ir além. É o que eu trago para todos, né? Às vezes nós escutamos um não da vida e a gente desiste no primeiro momento. Ou às vezes a gente tenta várias vezes e continua recebendo um não. Às vezes, quando a gente vai dar certo, nós desistimos. A gente pega esse não e leva. E é o momento de dar certo. Então, o que eu trago é não desistam. Continuam. Seja resiliente. Não perca a esperança. Vai para cima. O foguete não tem ré. Eu sempre falo isso. Então, pegando esse gatilho aí, o Anderson saiu de lá com 14 anos para trabalhar, evoluiu e se tornou líder, se tornou supervisor, gerente de área, e a gente sabe que agora tem mais uma coisa aí que você está aprimorando, que é mentoria, treinamento de liderança. Como que é essa parte empreendedorismo do Anderson? De empreendedor. Na realidade, é um sonho para mim esse projeto. Né? Nós estamos startando esse projeto. No início do ano, a gente
começa aí com força total, mas já está engatinhando, né? Eu tenho algumas mentorias de algumas pessoas que eu atendo, alguns profissionais da área espalhados por esse Brasil nosso aí. O intuito é esse, ajudar as pessoas a cuidar de pessoas, ajudar as pessoas a não adoecer as pessoas. Esse é o grande desafio e o meu propósito. O meu propósito é uma gestão humanizada das pessoas, porque eu sofri muito com isso. Muito com isso. Então, eu quero capacitar e direcionar os líderes que tem no mercado para que tenham uma visão, enxerguem além daquilo que estão traçando como propósito, que é o status, que é a grandeza sobre as pessoas. Nós não somos grandes diante de ninguém, nós temos que ser grandes diante de Deus, né? Diante das pessoas nós temos que ser iguais, a igualdade. É isso que vai trazer aí um mundo melhor. E esse projeto, ele vem para isso, para fazer um mundo melhor. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. É de transformar as pessoas que estão à minha volta. Ô Anderson, eu gostei muito dessa fala sua sobre a gente ter humildade, né? Ter Jesus Cristo como nosso exemplo, né? Esses dias eu estava pensando aqui, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual que é o nome que a gente dá para o maior computador de uma empresa? O computador principal, como que a gente chama ele? Servidor. Pois é, Jesus Cristo falou assim, maior é o que serve, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu tive essa conversa com um rapaz que eu corto cabelo com ele. E falando sobre isso, você já parou para pensar? Jesus Cristo falou, maior é o que serve, né? E o computador principal de uma empresa, servidor, né? Ótima colocação, cara. Uma lição muito, assim, sábia para nós, né? Justamente. Fico muito feliz de ter trago essa reflexão, né? Espero que essa voz ecoa para muitos lugares e traga uma reflexão que ajude as pessoas que têm as pessoas nas mãos, cuidar dessas pessoas. Esse é o grande propósito de liderar. Ótimo. Anderson, a gente está quase terminando, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que você gostaria de saber hoje? Então, o que você sabe hoje, perdão, que gostaria de ter sabido lá na sua adolescência, lá no seu início de gestão? O que você gostaria de ter sabido isso antes? Denilson, eu queria ter a sabedoria que eu tenho hoje, né? Eu queria ter tido lá no começo a forma de enxergar as pessoas. Eu acho que minha vida seria completamente diferente. Seria completamente diferente do que é hoje. Igual eu coloquei aqui, eu fui um líder muito babaca, né? E eu vejo que tem muitos líderes babacas ainda. Então, a partir do momento que eu descobri, na verdade, o que é liderar realmente, minha vida transformou. Então, se eu tivesse tido essa experiência lá atrás, com certeza eu seria um homem muito mais evoluído e estaria em outro nível, não só profissional, mas como espiritual também. Ótimo. Só complementando, é engraçado você falar essas coisas, porque você teve que se transformar, você passou pelo processo de transformação, e em seguida você está transformando a vida de muita gente, cara. Tipo assim, a conexão da vida é muito, muito massa, e escutar isso é engrandecedor, sabe? Fico feliz aí, Cris. Eu falo que nós viemos no mundo para evoluir, é estar em constante evolução. É isso que nos move, é isso que nos faz estar perto das coisas boas, né? Então é isso que a gente tem que buscar, é evoluir e renascer. Essa é a palavra, renascer todos os dias. Porque todos os dias, quando acordamos, nós temos uma nova oportunidade de renascer, né? Então nós temos que pensar nisso, pensar nesse renascimento todos os dias. Olhar para trás e entender o que eu fiz ontem, que não foi legal, eu tenho que abortar. É entender que esse aborto tem que ser simultâneo, né? Todos os dias, todo momento, a gente tem que estar abortando, né? E renascendo de novo, abortando essas coisas que você não concorda que aconteceu
no dia anterior. Então, muitas pessoas carregam isso. Eu errei ontem, mas eu não volto atrás. Ele não está renascendo. Então, nós temos que voltar atrás, dar um passo, né, e pensar e refletir sobre o dia anterior e fazer o amanhã melhor que hoje. Esse é o propósito nosso. Bacana. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que foi sobre... Você comentou lá que antigamente as ideias de liderança falavam assim, você deixa o seu problema na portaria da empresa e aqui você tem os problemas da empresa. E a gente percebeu que essa falácia mudou. E eu queria entender por que mudou, como é que veio essa nova ideia de o colaborador consegue hoje trazer os problemas dele para dentro da empresa e consegue performar com os problemas da empresa. Hoje, eu falo que o gestor, o líder que não estuda, ele fica para trás, né? Tem que estar estudando, buscando técnicas, aprimorando. Então, a gente entende que se o colaborador não está bem em casa, ele não vai entregar o que precisa. Então, quando o colaborador está bem em casa, ele rende 30% mais daquilo que ele poderia render. Então, o olhar da liderança está nisso, sabe? Uma liderança humanizada. É fazer com que as pessoas encontrem no trabalho um local de, muitas vezes, alívio mesmo de pressão, né? Eu falo que nós passamos a maior parte do tempo com os nossos liderados aqui em casa, com a família. Então, nós temos que tornar um ambiente seguro, um ambiente harmonioso, um ambiente que atrai essas pessoas. Então, assim, se a gente não abraçar essas pessoas, infelizmente, não para ninguém, as pessoas adoecem, fica um clima ruim, todo mundo que chega na área sente o clima. E isso é muito ruim. Então, os profissionais hoje estão com o olhar voltado nessa gestão humanizada mesmo, de transformar, de buscar aliviar a tensão de fora para dentro, né? Que fica tudo mais fácil. Bacana essa mudança aí. Gostei muito da sua resposta, cara. Ótimo. Muito bacana. O Anderson. E aqui, assim, a gente falou, você citou para nós, né, Jesus Cristo como sua grande referência, né? Mas aqui nesse mundo terreno, aqui teve algum professor, alguma pessoa que foi seu líder, que você falava assim, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ter essas qualidades. Teve alguém assim que te inspirou? Sim, eu tive vários mentores, né? Eu falo mentores, né? Meu atual gestor é um mentor, um grande mentor meu. É um cara que fez eu enxergar além, fez eu tirar aquela armadura. Porque muitas vezes o líder ele tem uma casca, né? Mas aquela casca não é ele, é como se fosse uma borboleta saindo do casulo, né? É só para sua proteção. Então, é um mentor que me fez enxergar além, me fez refletir sobre muitas coisas. Então, que chama Alex Miranda, é um cara que eu trago para minha vida, é um cara que me inspira muito como gestor, como profissional. Entre outros, tive alguns grandes mestres também, né? Mas a grande lapidação da minha vida foi com o meu atual gestor. Assim, muita gratidão aí. Bacana. Ô, Anderson, só entrando aí nessa ênfase, fala bem da gente para ele vir aqui também, colocar os conhecimentos dele em prática aqui, para a gente tentar entrevistar ele. Em grande nível, viu? Em grande estilo. É isso aí. Faça o convite para ele. Exatamente. Tem que falar bem da gente para ele se convencer a vir aqui e dar uma aula para a gente, que é a segunda vez que a gente ouvir falar bem dele, pessoas que trabalham com ele, né?
Sim, é um profissional ímpar, um cara espetacular. Só quem conhece profundamente sabe do que eu estou falando. É que ditado, né? Você quer ser ele quando você crescer, né? Exatamente. Bacana, essa pessoa esse é muito bom. E teve alguma habilidade, Anderson, que você acha que foi fundamental para liderar, né, comunicação, ou alguma habilidade mais técnica, assim, que você acredita que foi fundamental? A comunicação. A comunicação, ela é a grande ponte, né? A grande ponte entre as pessoas. Então, tem que ser assertivo, tem que ser simples na comunicação, né? Tem que ser político. As pessoas querem ser abraçadas, né? E a comunicação, ela te traz as pessoas para perto. Eu, eu venho me aprofundando na técnica em comunicar. Eu vejo que é um grande potencial que eu tenho, é o meu forte, né? E é essa questão de comunicação. Bacana. Boa dica, já anotei aqui já. Eu acho que daqui a uns dias a gente vai escrever um livro só de anotações dos nossos convidados que passaram aqui. Se Deus quiser. Sim, sim. Eu já fiz várias anotações aqui, tá? Muito valioso a nossa conversa aqui, né? Fico muito feliz aí pelo convite, tá? Obrigado mesmo. Me senti muito à vontade. Parabéns. Indica aí. Isso, nosso objetivo é a gente ser simples, né? E desenvolver, né, todo mundo, né? E a gente busca pessoas que a gente também tem como referência, né? Justamente. Antes, já que a gente está no finalzinho aqui, você queria deixar suas redes sociais para alguém que tiver interesse, te procurar lá, saber mais sobre o Antes, ou quem sabe a gente acerta uma pessoa que já é líder e está querendo uma mentoria, um treinamento. Sim, o Instagram, o anderson.ax, né? Esse é o meu Instagram. Tem um canal no YouTube que é o Papo de Gestão. Depois eu disponibilizo para vocês colocar aí no rodapé dos vídeos aí também, para a gente fazer essa parceria aí. Só queria deixar uma mensagem antes de finalizar. Claro. Muitas vezes as pessoas vão dizer para você que você não é capaz, que é grande demais para você. Mas as pessoas não estão enxergando o que sustenta o iceberg, somente a sua ponta. Vai para cima. Não, Ok? bacana. A frase, olhar para cima, está escrita na minha camisa, algo parecido. Buscamos sempre ir mais alto, na certeza de que não devemos ter medo de nada, só amor. Então, Exato. assim, peguei essa camisa aleatória lá no guarda-roupa, todo mundo veio de preto, e você falou bem parecido com o que está escrito nela, né? Muita sinergia, bacana. Sassá, você quer fazer as considerações finais? Então, te agradecer, Anderson, por ter reservado um pouquinho do seu tempo aqui para compartilhar ideias valiosas, e pode ter certeza que a gente sai muito grato e com muito conhecimento pelo que você passou aqui para nós aqui, né, no Start, né? Deu um start em novas ideias aqui. Uma grande ideia que eu peguei com você foi confiança, né? A gente gerar confiança com as pessoas, que a gente, né, for liderar, né? É o início, né, de um bom relacionamento com nossos liderados, né? Tudo baseado na confiança. Esse foi o ponto que eu anotei aqui, que eu achei mais interessante. Obrigado de coração, viu? Fico feliz aí por ter contribuído. Denilson, suas considerações finais? Basicamente isso, agradecer demais seu tempo, né? Como você é pai, você é esposo, você dedicou um tempo aí da sua família, que estava dedicado à sua família. Quero agradecer a sua família também, que disponibilizou um pouquinho de você para a gente.
você compartilhar conosco aqui esse conhecimento, essa vivência sua. Então, assim, anotei muita coisa aqui e quero replicar o que eu aprendi com você com outras pessoas também. Agradeço de coração. Eu que sou grato, Deus. Muito obrigado, viu, pelas palavras aí. Minha família também agradece pelo espaço, né? E é um dos meus propósitos, né? Que é levar um pouquinho de mim para as pessoas. Então, minha família também fica grata por isso. Obrigado. Antes, eu vou finalizar aqui, então, seguindo a mesma linha de raciocínio do Saulo, teve uma ideia, uma mensagem que você trouxe aqui que vai ficar marcada para mim, que é nunca abrir mão de ninguém. Mesmo que aquela pessoa pareça o mais errado possível, eu vou tirar um tempo do meu tempo e vou tentar ajudar aquela pessoa, nem que seja 10 minutos, 5 minutos. Não abrir mão de ninguém. Cara, isso me motivou, isso tocou meu coração. Muito obrigado pelas palavras, pelas ideias, pela experiência. Traga para o Start. O Start agradece de coração, cara. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com esse encontro aí. Sucesso para vocês. Tamo junto. Que precisar, estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado, hein? Boa noite. Falou, Anderson. Tchau.